Olá, seja bem-vindo ao MPTV, um programa para te aproximar do Ministério Público do Maranhão, realizado em parceria com a TV Assembleia. Nessa edição, a visita do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, aos polos, que abrigarão as novas promotorias distritais do MPMA. Os detalhes das investigações realizadas pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, e a Polícia Civil, que resultou na prisão do prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar Araújo. O promotor de justiça, Márcio Antônio Alves, fala da Operação Cabanos. A parceria entre a Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, ESMP, e a Universidade UNLDB, para oferta de curso de mestrado em Direito a membros e servidores do MPMA. Fique por dentro do que foi notícia no nosso Giro MPMA. E no nosso quadro de entrevista, o MPTV recebe a promotora de justiça e nova diretora da ESMP do Maranhão, doutora Carla Farias Vieira. O MPTV já está no ar. Ampliar o acesso do cidadão aos seus direitos e aproximar o Ministério Público do Maranhão da comunidade é uma das prioridades da atual gestão. Nesse sentido, membros da administração superior têm verificado locais na Grande São Luís para a implantação de promotorias distritais. Confira a nossa reportagem. Membros da administração superior do Ministério Público visitaram nesta semana o núcleo da Defensoria Pública no Itaquibacanga para analisar o espaço que irá compor os novos polos do MPMA. Procurador-Geral de Justiça Eduardo Nicolau falou do objetivo do encontro. Com um núcleo bastante proveitoso para a população, com o defensor, com o promotor, com o juiz, com o serviço social de base, e que a gente possa atender com todo carinho, exatamente como a população precisa, com muita atenção. E segundo o defensor público Alberto Bastos, a parceria amplia o acesso aos serviços ofertados à população. A gente acha muito importante essa aproximação dos órgãos do sistema de justiça à população. A gente quer facilitar o acesso da população aos serviços ofertados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo Judiciário. Isso a gente vai facilitar a cidadania e o acesso a direitos. E mais do que isso, serão órgãos que propugnarão, especialmente Defensoria Pública e Ministério Público, a política pública adequada para essa região aqui do Itaquibacanga e também para a zona rural. O projeto segue em tramitação para que sejam implementados os novos polos na Grande São Luís. Em entrevista concedida ao MPTV, o promotor de justiça Márcio Antônio Alves, que respondeu pela comarca de Cândido Mendes, contou detalhes da Operação Cabanos, que em parceria com a Polícia Civil resultou na prisão do prefeito de Cândido Mendes, José Ribamar Leite Araújo, por posse ilegal de arma de fogo. Em 2016, na promotoria de Cândido Mendes, instalou-se uma investigação, inicialmente para apurar um contrato entre o município e uma empresa sediada na cidade de Turiaçu. Nela foi detectado que existia, na verdade, uma casa lotérica simples e, no entanto, ela tinha um contrato com a prefeitura de aproximadamente R$ 2.100.000 para fornecimento de material de limpeza. A partir daí, em atitude de combate à corrupção, detectou-se outras irregularidades, entre as quais pode-se citar uma ambulância e o serviço de coleta de lixo. A ambulância e a coleta de lixo eram prestadas pela mesma empresa, sediada no município de Maracassumé, na qual houve alteração da fachada após o início das investigações. O proprietário não foi localizado e identificado. Os contratos de locação da ambulância e coleta de lixo beiravam aproximadamente R$ 1 milhão. Entre as irregularidades, apurou-se que a coleta de lixo era realizada em um trator que puxava uma carroça e não num caminhão de compactação, como previsto em contrato. E, além disso, a ambulância encontrava-se parada, embora os pagamentos continuassem sendo realizados. Pode-se citar ainda irregularidades no setor de educação, no qual houve o termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal para a reforma e construção de escolas. No entanto, em uma inspeção ministerial, detectou-se que, embora tenha sido previsto em contrato um valor de R$ 50 mil para reparo no telhado, nele ainda existiam caibros podres em uma das escolas, colocando em risco a saúde e a integridade das crianças. Pode-se citar ainda a abertura de uma estrada vicinal no povoado Tatajuba, no qual o contrato beirava R$ 500 mil e, em inspeção da execução de mandados, detectou-se que não existia obra alguma. Esta, entre outras irregularidades, inclusive a constituição de empresas
alteração de titularidade dessas empresas, que firmavam contratos com o município, havendo veementes indícios de desvio de recursos públicos, a ausência de portal da transparência, que foi confirmada em uma inspeção ministerial realizada em loco na sede da prefeitura, que não havia nenhuma documentação no local. Cite-se ainda a prática de nepotismo, com contratação de pessoas ligadas a gestores municipais. Inclusive, parte dessas ações já foram ajuizadas. Tudo isso culminou numa investigação minuciosa e demorada, e com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça e do GAECO e da Superintendência de Combate à Corrupção, culminou aí com a busca e apreensão em vários municípios, inclusive São Luís, município de Bom Jardim, com total e restrito apoio da Promotoria de Bom Jardim, e também na própria cidade de Cândido Mendes, nos endereços relacionados ao atual prefeito, havendo aí busca e apreensão de documentos e culminando com a sua prisão. O combate à corrupção não é tarefa fácil, mas através dele consegue-se efetivar, assegurar-se a prestação de serviços públicos, de políticas públicas, e essa missão constitucional do Ministério Público, que vem sendo desempenhada na primeira instância, com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, do GAECO e demais instituições. Uma boa notícia para membros e servidores do Ministério Público do Maranhão que desejam cursar uma pós-graduação. Acompanhe a nossa matéria e saiba mais sobre a oferta de mestrado interinstitucional em Direito, em parceria realizada pela Escola Superior do Ministério Público. Em parceria firmada entre o Ministério Público do Maranhão e representantes do Centro Universitário NDB, a Escola Superior do Ministério Público do Maranhão passa a ofertar curso de mestrado interinstitucional em Direito a membros e servidores do MPMA. É com muita satisfação que nós participamos, a todo o corpo interno do Ministério Público do Maranhão, a assinatura do convênio de mestrado interinstitucional, que será ministrado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, através da UNDB e da Escola Superior do Ministério Público. Amanda Tomé, coordenadora do mestrado, detalhou o programa. O programa tem duas grandes áreas de concentração, fundamentos do direito público e privado e teoria do processo, e diversas linhas de pesquisa afinadas ao ofício, ao trabalho prestado por esta instituição pelo Ministério Público, tais como a tutela e defesa do consumidor, a proteção socioambiental, entre outros. O primeiro semestre terá início em setembro com aulas online em virtude da pandemia. Fique por dentro do que foi notícia no MPMA. A Operação Harpócrates, realizada nas praias do Olho d'Água, Meio e Araçagi, teve a finalidade de combater a poluição sonora, o tráfico de drogas e a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Durante a operação, 7 veículos foram apreendidos, foram multados donos de som automotivo e feitas apreensões de equipamento de som. O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas GAECO realizou a Operação Cabanos, que teve como alvo a Prefeitura de Cândido Mendes. Durante a ação, o prefeito José Ribamar Leite Araújo foi preso em flagrante por posse ilegal de armas, além da apreensão de R$400 mil encontrados na casa do prefeito. Agentes da Polícia Civil e do MPMA cumpriram mandatos judiciais em diversos locais. Durante diligência, foram encontrados em uma casa alugada na periferia de São Luís diversos documentos da prefeitura. O esquema criminoso gerou um prejuízo aos cofres de Cândido Mendes, estimado em mais de R$3 milhões. O Procurador-Geral de Justiça Eduardo Nicolau, a Corregedora-Geral do Ministério Público do Maranhão, Temis Pacheco, e o Promotor de Justiça Carlos Henrique Vieira foram recebidos em Brasília pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os membros do MPMA participaram também da 11ª Sessão Ordinária de 2020 do Conselho Nacional do Ministério Público. Membros do MPMA visitaram o Solar do Ribeirão, prédio histórico localizado no centro da capital. O MPMA e a Prefeitura de São Luís já deram início aos trâmites relativos à doação do imóvel, que irá abrigar uma das promotorias distritais de justiça. Após o MPMA ter ingressado com uma ação civil pública, a Justiça suspendeu a etapa das provas objetivas do concurso público municipal de Barreirinhas para provimento de cargos de nível superior. A ação seguiu o pedido dos próprios concorrentes, que alegaram o receio de aglomeração. E em entrevista ao MPTV, a promotora de Justiça e nova diretora da ESMP do Maranhão, doutora Carla Farias Vieira. No nosso quadro de entrevistas, recebemos a nova diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Carla Farias Vieira.
mãe, esposa e agora num novo desafio. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Quem não conhece a Escola Superior do Ministério Público, quais são as atribuições? Então, a ESMP, a Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, ela tem por missão institucional preparar membros, servidores e estagiários, ou seja, todo o nosso quadro interno, para as novidades do dia a dia, né? Nós entendemos que é a partir da atualização, da capacitação contínua, constante, que nós poderemos oferecer um serviço de muito maior qualidade à população maranhense. A questão da capacitação, ela é fundamental, porque de alguma maneira ela também vai especializar esse membro, esse servidor, numa atuação mais direcionada, correto? É exatamente isso, né? Nós sabemos que o direito ele é vivo, né? Ele é dinâmico e o tempo todo está mudando. Então aquela formação que nós temos de base lá do início da nossa graduação, às vezes ela fica perdida, fica desatualizada. Então aí que entra a escola superior nesse processo, de tal forma a trazer todas as novidades e trazer essas demandas, respostas novas a essas demandas atuais que eram impensáveis, né, no passado recente. E além disso, Fabíola, além da questão da formação educacional, a escola ela funciona em cima de um tripé que une educação, pesquisa e extensão. E é exatamente nessa parte de extensão, que é uma das partes assim, que eu mais me identifico, que a escola superior, durante esse biênio, vai interagir ainda mais com a sociedade. É nessa parte da extensão, da atuação de extensão, que nós queremos fomentar um diálogo muito mais oriental, um diálogo plural com todos da comunidade maranhense, né? Queremos que ali seja um ambiente de escuta ativa e de exatamente isso que eu te falei, de interlocução. A ideia do nosso Procurador-Geral de Justiça é que o Ministério Público seja realmente interagente e que ele possa, sim, servir como um agente de transformação social. E a gente não pode fazer isso trancados em nossos gabinetes apenas, né? Então, é saber que acontece muita vida lá fora e que o que se passa fora dos gabinetes é muito, muito mais importante do que o que nós fazemos ali isoladamente, né? Então, essa conjugação de forças da teoria e da prática é que é o nosso grande desafio. Você teve posse, né, tomou posse numa solenidade virtual e está há pouco mais de um mês à frente da ESMP. Esse cenário ele é muito desafiador para quem está educando. Como é que a escola pretende se posicionar frente a isso? Tu estás coberta de razão. Então, a gente, no dia 6 de julho, nós assumimos exatamente já com essa nota de cerimônia virtual, nós assumimos a direção da Escola Superior do Ministério Público, a ESMP, e já com esse desafio de todo o contexto da pandemia, né? Então, nós, nos 29 anos de funcionamento da Escola Superior, nós desenvolvemos uma expertise de eventos presenciais. E agora estamos tendo que rever tudo isso, utilizar ainda mais a criatividade para que possamos sim chegar, levar nossa mensagem até atingir o nosso público, né? Que é esse público de excelência, que é um público formado por promotores e procuradores de justiça, por servidores e estagiários, né? Então, realmente tem sido um desafio. Mas nós temos conseguido realizar muitas coisas. Então, se a gente puder fazer aqui um relato desses 30 dias e criar uma linha do tempo, muito embora seja pouco tempo, né? Só são 30 dias, nós conseguimos ver aí que nós avançamos bastante no diálogo interinstitucional. Nós temos dialogado e realizado, planejado muitos eventos com o Fórum de Educação Ambiental, que é um fórum muito importante, na qual participa a sociedade civil, né, o terceiro setor. Então, esse diálogo é um diálogo que enriquece muito e torna muito diverso o Ministério Público. E o objetivo é exatamente podermos contribuir na educação ambiental para todo o estado do Maranhão, que eu acho que a questão do meio ambiente,
A própria Covid-19 vem colocar ela como uma prioridade, né, do momento. Dialogamos também com várias entidades de gênero, né? Como eu sou pesquisadora de gênero, eu acabo imprimindo um pouco desse perfil, dessa impressão digital no que nós acabamos fazendo no nosso planejamento desse mês. Então, nós temos conversado com a Plan Internacional, com a Unicef, temos dialogado muito com os conselhos tutelares, com os representantes dos conselhos de direitos da infância e da juventude, exatamente para que possamos realizar um planejamento de atuação da ESMP da forma mais interativa possível e mais inclusiva. E como resultado disso, eu posso te dizer que nós realizamos o mês passado, dentro do marco dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um evento digital com a participação não só de promotores, assessores, servidores, mas também com participação importante da sociedade civil e de representações de secretarias, de representações do plano oficial também, né? E foi muito interessante como nós conseguimos desenvolver esse diálogo, onde abordamos como ficaria, como está a questão da educação, a própria questão da aplicação dos atos infracionais e a questão do convívio familiar, tudo isso no contexto da pandemia e a partir de várias visões do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A partir disso, nós lançamos vários cursos no formato EAD, cursos em parceria com outras escolas institucionais do Ministério Público, e começa essa semana um ciclo de 5 palestras de estudos de direito eleitoral. Isso nós fazemos também porque entendemos que o papel da Escola Superior do Ministério Público é um papel de auxiliar. A escola ela tem que funcionar como uma ferramenta a ajudar os promotores de justiça, os procuradores de justiça e todo o quadro interno que está na ponta da atividade fim, né? Então, entendendo que o assunto do momento é exatamente a questão da pandemia, e agora fazendo uma interseccionalidade com as eleições de 2020, então a nossa grande preocupação o que fica diferente, o que permanece o mesmo, o que é que nós vamos ter que enfrentar, né? Então, antever essa problemática para que nós possamos nos preparar melhor para uma atuação ainda mais qualificada, essa a preocupação da Escola Superior do Ministério Público quando lança, exatamente agora na quarta-feira, às 9 horas da manhã, um ciclo de 5 palestras envolvendo as temáticas mais importantes e mais angustiantes do direito eleitoral, né? Nessa mesma semana nós teremos ainda um diálogo muito interessante, exatamente dentro da data alusiva dos 14 anos da Lei Maria da Penha, e sabendo que agora no mês de agosto é um mês onde também se lembra a história dos povos indígenas, nós vamos fazer um diálogo entre a promotora da mulher aqui de São Luís, uma das promotoras da mulher, que é a doutora Selma Martins, com 2 lideranças indígenas, né? Então, estará conosco a Cari Guará e a Rosa Trimimbé, né? E nós vamos saber exatamente a partir desse diálogo como é que a Lei Maria da Penha tem chegado para a mulher indígena, né? Se ela realmente consegue fazer a proteção e a garantia também para a mulher indígena, né? Doutora Carla, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e no segundo bloco eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da mulher, né? Esse cenário da pandemia e essas questões que são muito importantes a serem debatidas. Então, fique ligado porque daqui a pouco a gente volta com mais entrevista. E a nossa entrevista continua. Doutora Carla, fala um pouco dessa questão da inclusão da mulher, que no cenário da pandemia tem se tornado cada vez mais agravante, né? Como é que a escola tem se posicionado nessas trocas e nessas relações com grupos, com a sociedade? Essa tem sido, Fabíola, assim, uma preocupação
muito constante para nós todas da escola superior. Não sei se tu sabes, a escola superior, ela tem, além da diretora, que sou eu, nós temos dois cargos de promotores de justiça auxiliares da direção da escola. E esses dois cargos também são ocupados por promotoras de justiça. Então nós temos ali uma comissão uma comissão gestora que é totalmente feminina. Então é natural que essas questões da mulher, elas tomem uma relevância na nossa pauta. Em razão disso que nós, durante o mês de agosto inteiro, nós realizamos uma série de eventos alusivos aos 14 anos da Lei Maria da Penha, como, por exemplo, foi aquele evento com a promotora de justiça Selma Martins e com as lideranças, né, indígenas, de mulheres indígenas, que foi a Cari Guará e a Rosa Tremembé. Né? Ali nós procurávamos fazer uma interseccionalidade entre a Lei Maria da Penha e a mulher indígena. Será que a lei, né, realmente, a Lei Maria da Penha realmente chega para a proteção e a garantia dos direitos também da mulher indígena, né? Então, e aí até convido a todos quem não pôde estar presente nesse evento, que assista a gravação, que ela está disponível na nossa plataforma. E eu tenho certeza que vai abrir os olhos de todos os que participarem, de todos que forem lá assistir, para questões que são questões muito específicas e extremamente importantes da atuação do Ministério Público, né? Na verdade, nós temos sempre aquela ideia de que a questão indígena pertence muito mais ao Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Estadual, até pela sua própria topografia, a sua capilarização, nós estamos em quase todos os municípios do estado do Maranhão, nós podemos sim contribuir de uma maneira muito forte para a questão da defesa da mulher indígena. Sem dúvida, e essa é um tema fundamental. Isso. Você falou de parcerias e recentemente, né, o Ministério Público do Maranhão e a escola firmou uma parceria com o mestrado interinstitucional, né, de Direito da Universidade UNDB, que na verdade já tem uma parceria com a PUC, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Então, é um momento muito feliz da escola para auxiliar mais uma vez nessa pós-graduação ou nessa formação continuada de membros e servidores. Fala um pouquinho sobre essa parceria. Isso. Essa parceria, ela é fruto de uma demanda muito antiga aqui da classe, né? Então, haviam muitos pedidos de oriundos de promotores e procuradores de justiça, mas fortemente de promotores de justiça, para afastamentos, para cursar pós-graduação estrito sensu. E a realidade atual do Ministério Público do Maranhão não propicia esses afastamentos, porque nós temos uma quantidade muito grande de cargos vagos. Então, a preocupação da ESMP foi no sentido de verificar, estudar uma alternativa para que esses membros não ficassem sem ter acesso a uma formação continuada, uma formação a nível de mestrado ou de doutorado. Então, nós ficamos muito felizes por formar essa parceria, esse termo de convênio, com a PUC do Rio Grande do Sul, que é ela quem vai ministrar as aulas de mestrado, ela é a responsável pelo programa, porque exatamente no contexto do Brasil nós temos apenas 7 universidades com nível máximo de conceituação pela CAPES, em mestrados em Direito, que é a nota 6, e é exatamente essa nota que a PUC do Rio Grande do Sul obteve. Então, a instituição que vai ministrar o curso é uma instituição de alta excelência, né? Se a gente pode falar assim. Então, essa é uma felicidade muito grande. E a outra felicidade é em razão desse curso ter sido trazido para uma faculdade daqui do Maranhão, ou seja, evitando exatamente essa necessidade de afastamentos mais demorados, pelo prazo de 2 anos, né, de forma integral dos nossos membros, que isso era uma problemática que nós estávamos enfrentando, né? Então, essa questão dos afastamentos
vão ocorrer, mas vão ser afastamentos pontuais, porque o curso é modulado, o curso vai ser ofertado aqui na cidade de São Luís, então serão afastamentos curtos e que são possíveis e viáveis para a nossa conjuntura atual. Lembrando que quem tiver interesse em participar desse mestrado, as inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto, correto? Exatamente. Então, os membros e servidores que querem investir na sua formação continuada, esse é o momento, graças, né, a essa parceria tão feliz da escola. Doutora, eu quero agradecer a sua presença e deixo o espaço, né, para as suas manifestações. Muito bom. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui falando para todos e gostaria de falar também para a sociedade, para a comunidade em geral maranhense, que venham conhecer mais a Escola Superior do Ministério Público, que participem dos nossos cursos. Nós temos uma cartela enorme de cursos que são voltados também para a comunidade, porque essa interlocução, essa saída dos nossos gabinetes e o conhecimento, esse momento de escuta com a população é extremamente importante e enriquecedor para todos nós. Muito obrigada, Camila. É o Ministério Público cada vez mais perto da sociedade. Lembrando que a maioria dos cursos são realizados online, então nesse período de isolamento social, estudar nunca é demais, né, doutora? É isso mesmo. Obrigada, doutora Carla, e a gente se encontra. Tchau, tchau. Essa foi mais uma edição do MPTV. Você pode rever nossos programas em nosso canal do YouTube, MPMA Oficial. Até o próximo programa.